Fala galera, estamos começando mais um EcosCast. Eu sou o Renan Moser e hoje eu tô tendo aqui a honra de receber novamente a minha amiga Raquel Sardenberg. Oi pessoal, muito bom estar aqui novamente e dessa vez como aluna, né? Eu fui aluna do Renato no seminário há mais de 10 anos atrás e ainda tive outras oportunidades de encontrar com o Renato em congressos, em conferências, e tive a oportunidade de aprender mais com ele, com a Andressa, né? Então eu estou aqui como aluna novamente e é uma grande alegria. É isso aí. E Renato, que Renato é esse? Estamos recebendo hoje o Renato Marinoni. Temos essa honra aqui hoje, que foi professor da Raquel lá no CTMDT. Renato, obrigado por você estar aqui, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Renan. Obrigado, Raquel. Sempre uma alegria poder contribuir, conversar, ainda mais numa pauta legal, num tema legal como esse, proposto aqui por vocês, e acho que a gente vai conversar bastante coisa legal e sempre uma alegria rever ex-alunos que continuam firme no Ministério, continuam firme trabalhando pelo reino, e é uma alegria também conhecer gente nova, então prazer estar aqui, Raquel e Renan. É isso aí. E qual o tema é esse que a gente vai tratar hoje? Hoje a gente vai estar falando sobre a vida em comunhão na igreja. É um tema muito importante para os dias atuais e a gente precisa falar sobre isso. Então estamos recebendo aqui essas duas pessoas maravilhosas que vão ter muito a acrescentar nesse episódio, mas tudo isso daqui a pouquinho, depois da nossa sessão dos feedbacks. Fiquem aí. Fala galera, e estamos aqui nos feedbacks do episódio 30, Fé e Ciência. E eu estou aqui com o meu amigo Renan. E eu estou aqui com o meu amigo Lurian, que está tentando usurpar o meu lugar nesse podcast. Tudo começa assim, hein? Estamos invertendo tudo. Então fala pra mim, Renan, aonde que a galera pode nos encontrar? Galera, é muito simples, vocês podem nos encontrar no Instagram, @ecos.cast. Lá é a rede social que a gente mais está usando, então procura a gente lá. E lembrando a vocês que nós estamos nas principais plataformas de streaming, então não se esquece de conferir lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, aonde você preferir, estaremos lá, e não deixe de avaliar. Então, se você curte o nosso trabalho, vai lá na Apple Podcast, no Spotify e deixa lá as 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente. Isso aí, gente. E a gente também tá no YouTube, tá? Pra galera que gosta de ouvir o podcast aí no YouTube, a gente tá lá, então é só pesquisar EcosCast que você vai encontrar a gente. E os nossos episódios, eles vão ao ar todo dia 15 e todo dia 30, tá? Então você pode ficar ligado aí que todo dia 15, todo dia 30 a gente vai estar lançando episódio novo pra você conferir. E pra resumir tudo isso que a gente falou, lá na bio do nosso Instagram tem um link que ele te leva para todos esses lugares que a gente falou agora. Então, se você tiver qualquer dúvida, entra lá no Instagram, vai na nossa bio e nos encontre em todas as plataformas. E vamos agora aos agradecimentos daqueles que interagiram com a gente em nossas redes sociais. Então, gostaríamos de agradecer ao Jonathan Davi, a Thaís Gonçalves, a Suiane Gomes, a Paloma Soares, ao Bernardo Cunha, a minha linda Jaquiele Araújo, a nossa querida Lucila Rezende, agradecer a Kaori Dori, toda a galera da Roman GG, agradecer também a Flávia da Conceição, quero agradecer ao meu amigo Carlinhos, lá do BVN Cast, agradecer a mamãe do nosso querido Renan, a Fábia Moreno, a Jaqueline Araújo, a Leiliane Almeida, agradecer ao Pedro Ribeiro, o Pega Borges. Agradecer a Gleice Moser. A você, Lurian Machado, que tá sempre aí ajudando a gente, mano. Tamo junto, mano. E agradecer a Sâmia e a Gisley do Venham a Mim Podcast. É isso aí. E Lurian, a gente tem um agradecimento especial agora, porque a gente teve aí uma ouvinte que deu um feedback pra gente, aí na verdade foram 2, né? Um feedback aí do episódio 29, do conteúdo para crianças, e um feedback do episódio 30 aí, né, do Fé e Ciências. Então, a gente teve aí um comentário dela, cara, e foi a nossa ouvinte Magda Felisberto. Ela ganha aí uma sessão especial aqui pra ela, pra gente agradecer especialmente pelos comentários dela. Ela comentou lá no episódio 29. Que papo gostoso e edificante. Aqui somos fãs de carteirinha do Venham a Mim Podcast. Essas titias são bênção pura do céu. Ouvimos e compartilhamos. Realmente o pessoal do Venham a Mim Podcast são demais, a Gisley e a Sâmia, né? Então a Magda deixou esse comentário aí pra gente. E no episódio 30, qual foi o comentário dela, Oriana? Não ficou por aí. Ela colocou no episódio 30. Muito bom.
já vai para o meu caderno de oração para que o Senhor continue levantando filhos e filhas de Deus com o propósito de compartilhar o conhecimento, experiências, fazer nossos irmãos pensarem fora da caixa. E ela faz uma citação à frase de Márcio de Medeiros: conhecimento liberta, conhecimento transforma, o conhecimento edifica, o conhecimento tira a venda dos nossos olhos. O conhecimento faz-nos enxergar as coisas de uma forma diferente e ilumina as nossas mentes, fazendo-nos enxergar mais longe e ampliando os nossos horizontes e as nossas perspectivas. Foi um comentário muito legal da nossa querida Magda Felisberto. É isso aí, Magda, obrigado. E você, ouvinte, que quiser ter uma sessão assim especial para você, deixa o seu comentário, dá o seu feedback pra gente, tá? E eu quero, por fim, agradecer aí ao João, professor Jota, ao Guilherme Gonçalves e ao Renan Martinelli, que participaram desse último episódio com a gente, Fé e Ciência, e agradecer a Raquel e ao Renato, que participaram com a gente desse episódio, que você vai conferir agora e tá sensacional. E eu queria agradecer o Renan, que fez comigo aqui hoje os feedbacks. Muito obrigado, Renan. É isso aí, disponha. Valeu, galera. Ótimo episódio pra vocês. E é isso aí, gente. Estamos aqui para gravar esse tema de hoje. E assim, a galera já conhece a Raquel, já é praticamente de casa, já gravou acho que 3 episódios com a gente. E vou dizer que são os 3, assim, são dos top 10 aí nossos, são os episódios que a Raquel grava. Então a galera gosta de ouvir a Raquel. Mas, pessoal, para conhecer você, Renato, se apresenta pra galera, fala aí um pouquinho da tua história. A gente falou que você foi professor da Raquel no CTMDT, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, pra galera saber um pouquinho mais de você. Tá, vou resumir bastante, porque a história é longa. Eu completei 37 anos agora em janeiro, então tô ficando velho, tô guardando muita experiência, muita rodagem na estrada aí, a coisa vai complicando. Eu sou mineiro de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, cresci dentro de um lar cristão e cresci na igreja metodista lá em Poços de Caldas, e era uma igreja metodista com uma prática muito renovada, carismática, quase que neopentecostal em alguns aspectos, mas nós crescemos muito envolvidos, eu e minha irmã, uma turma de amigos. A gente começou a ministrar na igreja. Eu entrei no Ministério de Louvor com 8 anos de idade, no Reto Projetor, e com 11 a gente tinha uma banda de adolescente. Eu já entreguei minha idade, né? Falei que eu trabalhava no Reto Projetor, já entreguei. A gente tinha uma banda de adolescentes e a gente passou a adolescência ali ministrando. Eu, com 15, 16 anos, já era um dos líderes ali de louvor da igreja. E com 16, 17 anos, eu tive a certeza do meu chamado ministerial. Deus fez assim, algo muito além do que eu esperava, do que eu sonhava. E aí, nessa época, eu conheci o Adoração e Adoradores, do pastor Massal Sugihara. Me tornei o aluno mais novo do Instituto Integrity, que era uma parceria do Adoração e Adoradores com a Integrity Music nos Estados Unidos. E com 19 anos, eu fui para Belo Horizonte para participar de um projeto que ninguém sabia o que ia dar, que era a turma inaugural do CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Me formei em 2005 e fui convidado para permanecer na escola como professor. E aí eu atuei como professor de 2006 a 2012 de forma integral. Foi nesse período que eu fui professor da Raquel. A Raquel estudou lá 2009, 2010, né, Raquel? 2008 e 2009. Isso mesmo, 2008 e 2009. E, enfim, e aí eu voltei como professor convidado em 2014, 2015, 2017, que foi o último ano de seminário. O seminário depois encerrou as atividades. E, enfim, eu moro em São Paulo, capital, desde 2012, esse ano completando 10 anos de São Paulo. E aqui em São Paulo eu fiz 2 mestrados em teologia. Eu fiz um mestrado com o pessoal da Presbiteriana, lá no Mackenzie, no Andrew Jumper, em teologia sistemática. Fiz um mestrado pela PUC, São Paulo,
em liturgia, né, que até tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. E aqui em São Paulo nós fundamos, eu e a Andressa, minha esposa, em 2014, o IACA, que é o Instituto de Adoração, Cultura e Arte, que está completando aí 8 anos de existência, e a gente tem trabalhado hoje, através das ferramentas online, com formação de líderes de louvor no Brasil inteiro, né, com Nelson Bomilcar, com Gerson Borges, com Jorge Camargo, com tanta João Alexandre, tanta Raquel Novaes, tanta gente boa, tanta gente bacana, que Deus tem abençoado a gente trabalhar junto. Eu trabalhei aqui em São Paulo 7 anos como líder de louvor de uma igreja, a Igreja Batista Nações Unidas, que é pastoreada pelo pastor Luiz Saião, que é uma grande referência teológica no Brasil. Trabalhei 7 anos com o Saião como líder de louvor da igreja. A equipe era bem fraca, era o Saião, pastor chefe da equipe, pastor titular da equipe, o pastor auxiliar era Jonas Madureira, eu era o líder de louvor, e na liderança de ministérios de mulheres e conexão, a Lucitânia Verotti, que é do histórica no Vencedores por Cristo. Então, assim, era uma equipe muito bacana. E desde 2020, nós assumimos um desafio enorme na plantação de uma igreja chamada Igreja Batista da Metrópole, que a gente chama de BMetrô, que até onde os meus colegas pastores têm dito, foi a primeira igreja plantada exclusivamente de forma digital. Porque a gente começou exatamente no mês da pandemia, em março de 2020, e nós ficamos 1 ano e 4 meses de forma exclusiva digital. E aí, a partir de junho, a gente começou com as celebrações presenciais. É uma igreja em plantação aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Eu fui consagrado ao Ministério Pastoral em 2019. Então, assim, é isso. Tem 2 livros escritos, o Mergulhando na Adoração, que já vendeu mais de 7 mil cópias no Brasil, prefácio da Ana Paula Valadão, sobre equipes de louvor e tudo mais. E é meio que um manual para Ministério de Louvor de A a Z, assim. Eu tentei fazer uma coisa meio panorâmica, mais completa. E em 2017 lancei o 100 Atalhos, que é um livro sobre teologia da adoração a partir de João capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, assim, é isso. Também apresento um podcast, então Olha só. Tem um podcast pela Rádio Transmundial e pelo IACA, chamado #Adoração. Estamos completando 2 anos agora, foram 92 episódios gravados, estão todos nas plataformas aí. Já recebi gente assim maravilhosa, Nívia, a Helena Tanuri, Davi Lago, Marco Teles Belo Rubi, Gerson Borges, Raquel Novaes, e até o pessoal internacional, Marcos Witt, Ron Kenoli, Paul Wilbur. Então, assim, tem bastante episódio legal lá também no podcast. Aí já vou começar a seguir isso também. Desculpa ter me alongado tanto na apresentação. Não, show de bola, show de bola. E assim, muito bacana. Agora deu até vergonha, né, Raquel? Acho que a gente tá fazendo o que aqui mesmo? Mas assim, pra gente então introduzir aí o nosso papo de hoje, eu achei interessante, o Renato, que você falou que a sua igreja, né, a igreja que você tá pastoreando, ela começou 100% digital. Então eu acho que assim, é um grande desafio para uma igreja. Quando a gente fala de igreja, basicamente a gente pensa no olho, né, naquela coisa do abraço, de você estar junto, e você começar isso online é um grande desafio. E é um desafio que é uma das coisas que até me fez pensar nessa pauta de hoje, né, porque a pandemia trouxe essa questão da igreja online, que é assim, uma coisa muito boa, né, funcionando como um complemento, né, no momento que a gente não podia, mas que hoje, onde a gente está vendo as coisas voltando um pouco, né, os cultos presenciais e tudo mais, tem muita gente que ficou e falou, não, peraí, eu acho que eu posso ser crente online só, eu acho que eu posso ficar aqui em casa, mas como? Pra que eu vou sair de casa no domingo? Eu fico aqui no meu sofá, eu boto ali o culto rolando, a live da igreja, e tá tudo certo. Aí fica um desafio para hoje, né, pra galera que lidou com isso. Eu acho que a gente precisa tentar sair dos extremos. Esse foi um assunto que a pandemia trouxe e acho que a gente precisa estar preparado para isso. A primeira coisa que a pandemia mostrou, e aí eu estou falando como pastor e como líder, muitas igrejas estavam completamente despreparadas na questão tecnológica. Eu fiquei sabendo de alguns pastores que não sabiam gravar vídeo da mensagem. Então o pastor, durante 2-3 meses, mandava o sermão em áudio no grupo de WhatsApp da igreja. Ele não conseguia gravar um vídeo para botar o sermão no WhatsApp que fosse. Eu tenho um colega pastor aqui em São Paulo, ele é metodista, inclusive, que ele gastou aí uns 6 meses na pandemia, no início de 2020,
ensinando outros pastores como ter uma estrutura mínima para transmitir o culto no Facebook, o culto no YouTube. Então, assim, mostrou como tinham igrejas completamente, a imensa maioria das igrejas, completamente despreparadas. Canal no YouTube ou inexistente, ou jogado às traças, a linguagem do Facebook. Então, assim, no mundo atual, isso para mim é uma coisa imperdoável. O mundo que se move de forma tecnológica, a igreja precisa estar inserida de forma equilibrada, de forma bem posicionada, de forma bem, vamos dizer assim, ao causar um bom impacto nas redes sociais. Dito isso, inclusive sem fazer propaganda, mas já fazendo, eu até gravei um episódio em 2021 com 3 amigos sobre isso. Culto online é culto, né? Era o Rodrigo Soeiro, da ADAI, Assembleia de Deus do Alto do Ipiranga, aqui em São Paulo, que é uma igreja extremamente tecnológica. Gravei com o Cacau Marques, que participa da equipe do BTCast. Eu sou fã desse cara. O Cacau é maravilhoso, um grande amigo, e gravei com o Cacau. E o André Costa, que é vocalista e líder da banda Canto Verbo, que mora em Patinga, em Minas Gerais, que tem uma visão mais conservadora, né? Então o André acha que culto online não é culto, o Rodrigo Soeiro acha que culto online é culto, e o Cacau, e eu concordo muito com o Cacau, de que o culto online, ele é uma exceção. Ele falou, é como se estivéssemos no exílio. E eu acho que o culto online encarado dessa forma, ele fica bem equilibrado. Ele não pode ser a norma da igreja. A norma da igreja é o culto presencial, é o culto onde nós estamos juntos, é o culto onde nós estamos ali interagindo, porque não tem jeito, né? E aqui está falando alguém que começou uma igreja que ficou 1 ano e 4 meses exclusivamente online. Eu tenho para mim que o online não cria comunidade. O online ele não cria esse senso de pertencimento na questão eclesiológica, na questão da igreja, né? Esse senso de eu sou parte do corpo de Cristo nessa comunidade de fé, ela é, se o online cria, é muito lento. O presencial, isso é muito realçado, é muito rápido, esse agir do Espírito que nos liga como um corpo, é uma coisa sobrenatural. A nossa igreja, por exemplo, está completando 2 anos agora em março, mas para valer são 6 meses. 7 meses, né? Que aí você vê uma outra dinâmica, uma outra forma, uma outra questão. Então, como a gente trata online? A gente chama isso de igreja híbrida, que é a igreja que ela é presencial, mas ela tem um braço online. Então, transmite as celebrações. Eu respeito muito gente que decide não transmitir a celebração. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas começaram a se... por que eu vou na igreja? Vou me arrumar? Que nada, vou ficar aqui em casa assistindo e pra mim tá igual. E a pessoa se acomodou. Então tem igreja que não transmite o culto pro cara não ter a opção de assistir e ter que ir na igreja, entendeu? Eu respeito muito isso, né? Eu entendo pastores e líderes que decidem por isso. Mas eu acho que também o online, ele serve para questões de exceção. A pessoa está doente, a pessoa está numa situação que ela não pode sair de casa, a pessoa está em uma região do Brasil e do mundo que ela não tem acesso a uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que consiga conversar ali com o que ela entende de uma comunidade de fé. Então eu acho que nessas questões a igreja online ela é uma bênção, mas ela não pode substituir a reunião presencial da igreja. Ela não pode, porque existe algo aí místico, no bom sentido, né? Algo sobrenatural que a gente não consegue explicar, que acontece no ajuntamento dos santos, né? Eu não chego ao extremo de dizer que culto online não é culto, porque eu acho que o Espírito Santo pode atuar, o Espírito Santo pode agir. Mas a gente precisa entender também que ele não pode ser uma via de regra. Até porque, Renan, e eu quero ouvir você e a Raquel, o YouTube ele tem uma linguagem própria, né? A gente não fala participar do culto, a gente fala assistir o culto. E aí, o cara assiste com que postura? O pastor, o líder de louvor, acha que o cara tá ajoelhado, com as mãos levantadas. O cara tá embaixo do cobertor, todo desgrenhado, sem escovar o dente, entendeu? Então, assim, às vezes o cara tá na cama, com o celular, assistindo. Você tem que pensar também qual tipo de postura você vem diante desse culto, né? Então, assim, são várias questões aí que são complicadas, mas que a gente precisa debater, a gente precisa conversar, né?
Renato estava falando aí sobre que tipo de postura que os irmãos têm quando estão assistindo. Aqui na nossa comunidade, né, a gente teve a experiência de começar a transmitir logo que teve a suspensão das atividades presenciais. A gente começou pelo Facebook, pegamos o nosso canal que estava às traças, como disse o Renato, né, para poder começar a usar o YouTube, que é a plataforma de vídeos mesmo, né? E a gente, enquanto família pastoral, né, porque os meus pais são pastores, a gente esteve envolvido desde o início, muito envolvido em todos os cultos, né, para manter, porque foi esse desafio também da igreja que sempre se reunia numa cidade pequena, né, no caso que nós estamos aqui, e a igreja sempre junto, toda semana, em várias atividades, e como manter esse contato com os irmãos, com tudo suspenso. Foi, assim, muito desafiador enquanto aqui já olhando de um perfil pastoral, né, dentro de uma família pastoral aqui. Raquel, desculpa só te interromper, mas eu acho que, assim, você falou uma coisa muito importante. Eu estou falando uma experiência em São Paulo, capital, que é uma das maiores cidades do mundo, uma das maiores metrópoles do mundo. São Paulo não serve como ponto de comparação para a realidade da maior parte do Brasil, né? Então, eu tenho muitos amigos pastores, líderes em igrejas, ex-alunos, amigos, colegas, que são pastores e líderes em igrejas em cidades pequenas, em cidades do interior mesmo, né? Até o interior de São Paulo é diferente do interior de outros estados, né? A gente sabe disso. O interior de São Paulo tem cidade de 500 mil habitantes, 450 mil habitantes. Então, essa realidade é diferente. As pessoas sentiram muito a falta da igreja. As pessoas sentiram muito a falta, porque o paulistano, querendo ou não, ele está mais acostumado. Em algumas vezes ele até pensa assim, quer saber, é melhor para mim, porque eu não tenho que andar 15 quilômetros para chegar na igreja. Né? Aí na realidade de Casimiro, o cara pensa, pô, eu ando 3 quarteirões, eu tô na igreja, eu ando... Mas ainda assim fica com preguiça, tá? Não tô dizendo que a preguiça não existe, mas assim, você levantou essa questão, é diferente sim, as pessoas, né, as pessoas sentiram muito essa questão, porque é uma coisa, a pessoa tá acostumada a ir na igreja de manhã e à noite, no domingo, a pessoa vai na igreja durante a semana. Em São Paulo isso não é uma realidade, a pessoa vai na igreja uma vez, quando vai, por domingo. Né? Ou ela vai de manhã, ou ela vai, porque os cultos são idênticos, são iguais. O pastor nem quer que a pessoa vá mais de uma vez na igreja. Não é aquele culto de manhã da escola dominical e o culto à noite é o culto principal. A maior parte das igrejas em São Paulo, hoje, o culto principal é pela manhã, né? Por questão de segurança, por questão de família, de logística. Então, assim, você tem toda a razão. Tudo isso precisa ser colocado na balança e ser visto caso a caso. E vocês aí, como família pastoral, né, sentiram muito isso, né? Esse lidar, esse pastorear as pessoas, porque as pessoas ficaram órfãs das igrejas, né, nesse momento, né? E principalmente a população idosa, os membros idosos, né? Porque não tem esse contato com mídia social, com WhatsApp, né? Às vezes nem smartphone, tem dificuldade com o smartphone. E aí foi bem assim complicado, a gente fez algumas vezes de ir à casa desses irmãos e cantar de fora e orar com eles, né? Mas assim, bem desafiador mesmo. E agora, esse último mês, que deu subiu bastante aqui os casos de Covid, a gente teve Covid. Não teve em 2020 nem em 2021, mas teve agora, em janeiro, né? E aí a gente virou adepto do culto online, né? Porque era a única forma que a gente tinha como ir para a igreja, como ver o que estava acontecendo, né? Participar do culto. Mas é uma experiência completamente diferente. Por isso que o culto online tem que ser encarado como exceção. E aí o Cacau foi muito feliz lá no podcast, no hashtag Adoração comigo, falando assim, isso é o culto no exílio, é a adoração no exílio, né? O Salmo 126 fala, né? O salmista diz, como é que eu posso cantar os cânticos de Sião, às margens do rio da Babilônia? Como é que eu posso? Por quê? Porque os cânticos de Sião são cantados em Sião. Né? Os cânticos de adoração da igreja, a vida de adoração da igreja, você fala, mas hoje a igreja está em todo lugar, nós somos a igreja, eu sou a igreja, e aí as pessoas pegam coisas verdadeiras, mas elas enfatizam de forma tão desequilibrada que a coisa se torna uma mentira, né? Nós somos uma igreja, é verdade, nós somos templo do Espírito individualmente, é verdade, mas isso significa que eu não preciso estar em comunidade? Não. Isso significa que eu posso adorar em qualquer lugar, que é a mesma coisa do que adorar com a igreja conjuntamente, presencialmente? Não. Né? A gente não tem autorização para fazer isso. A Bíblia não nos garante que a gente pode fazer isso, que é a mesma coisa. Os tempos de exceção, eles existem.
E aí foi o que a Raquel falou, né? A gente adora, era o que dava, é o que dá. Né? A gente também, e aí eu acho até que envolve uma questão de testemunho da igreja, uma questão de sabedoria, uma questão de ser bem visto diante da sociedade, diante da comunidade que a igreja serve e abençoa, né? Que é a questão de fechar o culto, decidir parar, né? A gente também aqui em janeiro, com o aumento de casos, eu também peguei Covid, graças a Deus só eu, a Andressa não pegou, porque a Andressa tá gestante e tudo, não pegou, mas assim, a gente decidiu, o culto hoje está cancelado, a gente vai fazer, um dia a gente cancelou, e outro domingo a gente teve que fazer online, fizemos pelo Zoom, nem foi pelo YouTube nesse dia, porque a gente preferiu dar um bom testemunho para a comunidade, para a cidade, né, para falar assim, olha, eles se preocupam, eles não são, né, cabeça oca que querem a qualquer custo, querem de qualquer jeito, porque para a maioria da sociedade, estou falando para a maioria, né, a maior parte, a ideia que passa, esses caras querem manter a igreja aberta porque eles precisam receber dinheiro dos fiéis, né? A gente sabe que não é isso, né? Em alguns lugares mas a maior parte não é, só que todo mundo paga pelo pior, né? Então assim, a gente precisa assim eu acho que a igreja teve uma oportunidade de dar um bom testemunho, né, de cuidar das pessoas, de mostrar que se importa, que faz parte da sociedade, né, e aí todos os desafios pastorais, enfim, são enormes, mas eu acho que é uma coisa bem legal. Toda honra e toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Porque aí a gente entra numa situação também que é o seguinte, a gente também não pode resumir o ser igreja, né, ao realizar cultos, né? Porque ser igreja não é realizar culto. Ser Mas igreja aí não é só isso, né? Mas aí que tá o negócio, Renan, porque aí que eu entendo o que você tá falando, porque a gente cresceu, né, eu não sei quantos anos você tem, mas assim, a gente cresceu aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, com essa coisa, adoração é estilo de vida, adoração não é o culto. O Gerson Borges tem uma frase que ele repete muito, que ele diz, se não há culto na vida, não há vida no culto, e tudo isso é importante, tudo isso é legal, tudo isso é bacana, mas recentemente, um grande autor e professor, um gênio, o professor James Smith, o norte-americano, ele escreveu um livro. Na verdade, ele escreveu um livro que é a abertura desse trabalho dele, que se chama Você é Aquilo que Ama. Mas ele escreveu uma trilogia chamada Desejando o Reino, Imaginando o Reino, Aguardando o Rei. Aqui no Brasil foi lançada pelas edições Vida Nova. E o James Smith recupera algo da igreja primitiva e depois dos pais da igreja, do período da patrística, dizendo que o culto é a coisa mais importante e formadora da vida cristã. Ou seja, o que ele trouxe de volta? Ele trouxe de volta a ideia de que o culto é quem prepara o cristão para o mundo. O crente aprende a ser crente vivendo a vida cristã a partir do culto, porque a perspectiva do culto, recuperada lá pelos reformadores, lá pela patrística, é de que o culto ele reencena a vida cristã domingo após domingo. E aí nós estamos falando de um culto bem preparado, de um culto bem equalizado, de um culto pensado. Não aquela bagunça que a gente chama de culto, sem pauta, sem planejamento, sem liturgia, sem informe vazio. Não, eu estou falando de um culto que é baseado nas escrituras, que é desenhado conforme as escrituras, que é pensado na sua liturgia passo a passo, que é discutido, que é conversado. Aí você fala, mas isso é muito mecânico. Nada. Todo esse processo é regado por oração, todo esse processo é regado pela dinâmica do Espírito, debaixo da liderança do Espírito, você dá liberdade para o Espírito, então tem nada necessariamente conservador e que amarra o Espírito, né? Mas quando você entende o culto assim, o culto ele reencena todo domingo a vida cristã, o Evangelho, o pecado, o perdão de pecados, a gratidão pelo perdão de pecados, a adoração a Deus, a redenção, a bênção final que manda os crentes agora como testemunhas ao mundo, como mártires, como testemunhas ao mundo. Então o culto ele tem todo um desenho para que a vida cristã seja aprendida.
Então você falou, a vida cristã não se resume só ao culto, é verdade, não se resume só ao culto. Eu digo no sentido de a gente ter essa oportunidade, por exemplo, onde fechou tudo, e aí muitos pensavam, bom, a igreja nesse momento acabou porque não vai poder fazer mais culto, né? Então é um momento onde a igreja pode também demonstrar que ser igreja não é só isso, ser igreja é estar igual a Raquel fez, aí lá nos irmãos a gente não pode nem abraçar vocês, né? A gente pode aqui orar por vocês do lado de fora, a gente pode cantar louvores aqui do lado de fora, não precisa necessariamente fazer uma liturgia, um culto para mostrar que a gente é igreja. Você tem toda a razão, inclusive quando eu tive uma discussão, no melhor sentido da palavra, com alguns colegas e tudo, que falam, não, mas a igreja tem que se reunir, a igreja é um serviço essencial, a igreja não sei o que. Eu falei, querido, a gente não depende de estar junto para que o culto aconteça, a gente não depende de estar junto para ser igreja. De novo, como exceção. Então, exatamente. Você tem toda a razão. Se tem uma coisa linda que a pandemia nos ensinou, é que nada pode parar a verdadeira igreja de Jesus. Nada. Gente, não teve perseguição no Império Romano que acabou com a igreja. Não teve imperador que acabou com a igreja. Não teve o período de invasões bárbaras na Europa que acabou com a igreja. Não tem regime comunista, não tem regime socialista, não tem regime extrema, nem nada acaba com a igreja. A igreja floresce na China, a igreja floresceu na União Soviética, a igreja floresce no Ocidente, que está tomado pelo capitalismo selvagem, a igreja floresceu no Império Romano, a igreja ajudou a derrubar o Império Romano, a igreja é imparável, porque tem uma frase muito bonita que eu ouvi esses dias do meu amigo Thiago Mates, que é pastor da igreja Red em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, que ele falava que a igreja ele citou um autor, não lembro quem falou, que a igreja está sempre a uma geração da sua extinção. Nada garante que a igreja vai continuar existindo. Quem garante que os filhos vão servir a fé dos pais, né? Então a igreja é um milagre a cada geração, esse continuar. Mas assim, eu acho que a pandemia mostrou isso, que nada pode parar a igreja de Jesus. E isso é muito legal. Só que isso não pode obscurecer para nós a importância do culto presencial e a importância do culto como lugar de formação da vida cristã. No meu caso, eu acho que a pandemia me fez valorizar mais o culto e não menos, né? E eu vejo que para algumas pessoas esse regime de exceção que nós vivemos nesses últimos 2 anos, parece que a pessoa perdeu o brilho pelo culto, e para mim isso é algo muito complicado. Não sei se vocês têm essa percepção também assim. Então, eu estava falando sobre a questão da gente ter suspendido logo as atividades presenciais, mas ainda assim, enquanto obreiros, né, trabalhando na igreja, a gente sempre esteve envolvido enquanto família pastoral. Só agora, em janeiro, que a gente ficou realmente afastado e precisou assistir o culto online, né, que não é muito bem uma participação, mas né, a gente esteve ali assistindo o culto, participando muito fora. Pra gente foi muito assim, tá fora do nosso contexto habitual, que é estar no culto, envolvidos, recebendo as pessoas. Aí deu pra sentir também um pouquinho da dor dos irmãos que pensavam, nossa, culto online não é culto, gente, não dá. Exatamente, deu para entender mais o que é as pessoas que ficaram só na tela, né, durante todo esse tempo em que as atividades presenciais foram suspendidas. E para mim a diferença é que eu cheguei na igreja, quando eu pude voltar novamente, abraçando as pessoas, nem pode muito mais, né, mas os meus amigos lá do ministério, né, de saudade de querer tocar as pessoas, assim, pelo menos encostar, assim, pela falta de estar próximo, de compartilhar do ministério, né? No caso, a gente ali do Ministério de Louvor ou na multimídia, recebendo as pessoas, servindo os irmãos ali na hora do culto, como isso fez falta. Fez falta para o meu pai, que é pastor, para minha mãe, que é pastora. Então, a gente voltou radiante para casa, depois de ter ido ao culto presencial, né? Porque pela primeira vez a gente realmente precisou, nesse regime aí de exceção, como diz o Renato, participar do culto, assistir o culto de forma remota, né? Foi a primeira vez que a gente precisou. Raquel, mas aí você revela uma coisa, eu acho que você traz à tona uma coisa interessante, né? O que a gente entende como igreja? O que a gente entende como culto? Porque hoje a gente vive num mundo do entretenimento, né? Hoje os esportes são grandes eventos de entretenimento. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, se você vai numa partida da NBA, se você vai numa partida da NFL, de futebol americano, tudo, o jogo às vezes é quase que um acessório
porque tem tanta coisa envolvida, tem tanta coisa ali em volta. É um grande espetáculo, inclusive com um show absurdo e tal. Então a gente vive nessa cultura do entretenimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as igrejas, a partir do movimento das mega igrejas, aí de novo eu vou ter que fazer uma propaganda, eu gravei a Christianity Today, que é a revista cristã mais importante, evangélica mais importante dos Estados Unidos, fundada pelo Billy Graham e tudo, promoveu, através do Mike Cosper, que inclusive é um autor, jornalista e tal, um podcast sobre a ascensão e a queda de uma igreja chamada Mars Hill, lá nos Estados Unidos, que foi fundada e liderada por um líder assim, carismático, influente, chamado Mark Driscoll. E essa igreja, ela virou uma mega church super rápido, e ela desapareceu do mapa em questões de meses, assim. Quando ela teve a crise, em meses ela ruiu. E ele não traiu a esposa, ele não roubou dinheiro, foi questão de poder e questão ali de várias questões ali envolvendo a liderança dele, a manipulação, um ambiente meio tóxico e tal. E aí eu fiz um podcast, alguns episódios com 2 amigos, o Diego Bittencourt, que é pastor na Calvary, lá em Campo Mourão, no Paraná, e o Rodrigo Leitão, que é pastor presbiteriano em Itatiba, no interior de São Paulo. E a gente estava falando sobre as mega igrejas. E como que esse movimento das mega igrejas surgiram, né? E muito das mega churches passou pelo Bill Hybels e pela Willow Creek no final dos anos 80, começo dos anos 90. O que a Willow Creek fez? A Willow Creek transformou o culto em um programa de televisão. Então você vai nas mega igrejas dos Estados Unidos, aqui no Brasil, o culto ele flui como um programa de televisão. É tudo cronometrado, transição, vinheta, não sei o que lá, tela. E aí o que acontece? O crente passou a entender que ele é um espectador do culto. Então eu consumo o culto. A gente ouviu muito tempo que o culto ele é para recarregar a bateria. O crente vai no culto para recarregar a bateria, né? Só que essa é uma perversão do sentido verdadeiro do culto cristão. O culto bíblico revelado nas Escrituras, ele não é para receber, ele é para dar. Ele é para oferecer. O crente, todo crente, ele é ativo no culto, né? Ele não está atendendo a uma programação, ele está atendendo ao convite divino. Quem convida é Deus. Por isso que na liturgia tradicional o culto começa com um versículo, porque é a voz de Deus, através da palavra, que dá validação e autoridade ao culto cristão. Não é o pastor da igreja que valida o culto, não é a equipe de louvor que valida o culto. Quem valida o culto é o próprio Deus. Tem uma música do Ademar de Campos que eu amo, meu querido amigo Ademar, que diz assim: o dono da festa, meu amigo anfitrião, Cristo Jesus nos convida à comunhão. É ele que é o dono da festa, ele que é o anfitrião, ele que é o líder de louvor supremo, ele que nos lidera ao próprio trono do Pai, né, através do seu Espírito. Então, se eu entendo que eu estou ali consumindo culto, né, e aí o que acontece? Eu vou falar de novo da realidade aqui em São Paulo. As igrejas médias e grandes em São Paulo, elas contratam a equipe, elas pagam o líder de louvor, elas pagam o pastor de jovens, elas pagam o pastor auxiliar. No interior isso não é uma realidade, todo mundo é voluntário, praticamente só o pastor titular que recebe da igreja quando recebe, todo mundo é voluntário. Nas cidades grandes, isso não acontece. Aqui, a maior parte das igrejas médias e grandes pagam as pessoas. E aí o cara vai na igreja e fala assim: eu tô dando minha oferta, eu tô dando meu dízimo, tô dando aqui. Quem tem a obrigação de pregar, de ensinar, de evangelizar é o ministro pago da igreja, entendeu? E aí ele se torna um consumidor. Ele fala: eu tô financiando esse trabalho aqui, eu tô assinando esse culto aqui, então beleza, então eles que façam a obra. E a gente não entende que cada cristão é um ministro do evangelho, cada cristão é um sacerdote, cada cristão é ativo no culto. Pegando esse gancho que você falou, que cada cristão é um ministro dentro do culto, porque uma pergunta que surge, por exemplo, se a gente vai para a igreja, não é para receber, é para oferecer a Deus, é para dar a Deus. Mas tem muita gente que pensa, que tem o seguinte raciocínio: para que eu preciso para a igreja para fazer isso? Eu posso orar em casa, eu posso cantar louvores em casa e ler a Bíblia em casa. Por que eu preciso estar na igreja
para fazer o meu culto? Eu posso fazer o meu culto de casa. Então tem muita gente que começou a ser Cristo em casa, né? Eu faço tudo isso em casa, não preciso ir para a igreja. Qual a importância da gente fazer isso em comunidade, fazer isso na igreja? Ô Renan, isso é primeiro, é um mandamento. Sabe aquela coisa assim de que você fala pra tua mãe quando você é criança? Mas por quê? Porque é sim. Eu tô mandando e sim. Mas eu não tô entendendo, não precisa entender, obedece. Primeira coisa é isso. Tem gente que fala, mas por que orar se Deus sabe tudo? Deus não vai mudar a vontade de Deus. Primeira coisa, meu amigo, oração é mandamento. Ir ao culto, congregar é mandamento. Se não tivesse razão nenhuma, você já tinha que obedecer porque é mandamento. Mas tem uma razão, porque existe uma manifestação. Se nós somos templo, é que a gente confunde a doutrina trinitária. A gente faz uma salada, uma bagunça, a gente não entende e a gente acha que não serve para nada a doutrina da Trindade. Só que a Trindade, ela determina toda a dinâmica da vida cristã. Se nós somos templos do Espírito individualmente, a igreja como um todo, ela é um grande templo do Espírito. Por isso que Pedro diz que nós somos cada um pedras vivas formando um edifício espiritual. Então nós somos ao mesmo tempo individualmente templo, mas ao mesmo tempo nós somos uma pedrinha nesse grande santuário que é formado por crentes de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as épocas. Só que tem uma outra coisa. Existe uma promessa da manifestação da presença do próprio Cristo Jesus no meio do seu povo, quando esse povo estiver reunido em seu nome. Então, além da presença do Espírito, o culto congregacional, ele experimenta da presença mística de Cristo Jesus no meio do seu povo, liderando a adoração dos seus irmãos ao Pai. Então, é isso que as pessoas não entendem, que o culto cristão, ele tem... Você pode orar em casa, você deve orar em casa, você pode adorar em casa, você deve adorar em casa. Como o pessoal costuma dizer, você tem que ter o seu tempo de secreto, de devocional, de tudo mais. Maravilhoso. Você vai viver corandel, você vai viver debaixo da face de Deus. Você vai entender que a vida cristã, ela não é uma parte da sua vida. O cristão, ele vive a vida toda para Cristo Jesus e para o reino e para o evangelho. Mas eu preciso entender que ser igreja é estar em comunhão como igreja. Não tem como, né? Eu preciso experimentar esse poder que é... Presta atenção. Quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão uns aos outros? Dê suporte uns aos outros, amem uns aos outros, beijem uns aos outros, cantem uns aos outros, orem uns pelos outros. É o tempo inteiro. O evangelho é muito mais uns aos outros do que eu. Então eu acho que a gente tem essa no mundo individualista que a gente vive, a gente precisa recuperar a dimensão comunitária, né? A gente precisa... O ser humano precisa de comunidade e a gente precisa recuperar essa questão comunitária. Tem também até a própria passagem em Hebreus que fala para a gente não deixar de congregar, né? Como é o costume de alguns, né? Mas encorajar uns aos outros. Aí o Hebreus fala, né? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então assim, Paulo falou várias coisas sobre uns aos outros, exortar, consolar, né? Você se sujeitar. Eu acho legal porque, por exemplo, quando a gente pega para ver, por exemplo, os dons, né, do Espírito e as virtudes do fruto do Espírito, a grande maioria delas é para você fazer isso em comunidade, né? Eu acho legal, por exemplo, como é que eu vou exercer, como é que eu vou treinar a minha paciência? É na igreja, cara. O melhor lugar para você treinar a paciência é na igreja. Não existe nenhum dom que seja para uso próprio. Nenhum dom do Espírito é para benefício próprio. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, Deus chamou uns para isso, para aquilo outro, para a edificação do corpo. Os dons são sempre em direção ao outro. Quem tem o dom de aconselhamento, né, ou você vai entender aí se é palavra de sabedoria, não serve para você se aconselhar. Quem recebe o dom de curas, como diz o apóstolo Paulo, né, no plural, ele não se cura, ele não se abençoa e ele mesmo se cura, né? Ele é sempre para o outro, em direção ao outro. E aí você bem mencionou, né, o fruto do Espírito mencionado em Gálatas, os gominhos do fruto do Espírito, eles são exercidos na vida em comunidade. Você ama o outro, você exerce a paciência com o outro, você é benigno para com o outro, não com você mesmo, né? Então, quer dizer, o Espírito, ele forma uma comunidade. E é uma coisa muito maluca, porque eu falo assim, até por questão prática, se você quiser ser bem pragmático, fazer parte da igreja de Cristo Jesus é uma tremenda mão na roda. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você passar um aperto, se tiver alguma questão, você falar que você é crente, procurar uma igreja, os irmãos vão te ajudar
vão te abençoar, vão se mobilizar, porque é uma coisa muito maluca, esse sentimento da igreja, do apoio da igreja, isso é uma coisa muito doida. Como você conhece uma pessoa imediatamente, você sente uma conexão com ela, porque o Espírito Santo de Deus testifica alguma coisa e você fala, caramba, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Sei lá, eu não sei como uma pessoa consegue achar que isso é ruim, né? E aí nós temos a questão dos desigrejados e das pessoas que abrem mão da comunhão por 2 motivos. Ou o cara é preguiçoso, né, e aí se acomodou, ou é um cara decepcionado, que foi ferido, magoado, e aí, enfim, porque não existe relacionamento sem atrito, né? Não tem como. Então, eu acho que são questões que a gente precisa entender, né? E aí, é muito de uma perspectiva do que se espera do mundo e das pessoas, né? Eu costumo dizer assim, que tem alguns crentes brasileiros, e hoje isso é bem claro em algumas questões, que esperam um Brasil evangélico, esperam um Brasil, assim, quase que uma igreja, né? O país vai virar uma igreja, assim, as autoridades vão virar pastores, e vai ser um negócio, assim, quase que... Eu não tenho essa mínima expectativa. Eu leio a Bíblia e eu percebo que Jesus diz, e Paulo diz, que as coisas só vão piorar. A rebelião vai se tornar cada vez maior, a oposição vai piorar cada vez mais. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que o anticristo não vai ser revelado antes que venha a grande rebeldia, antes de que seja trazido ao mundo uma oposição ao reino de Deus absurda. Então, eu não espero nada do mundo. Eu espero oposição, eu espero crítica, eu espero que as pessoas achem um absurdo viver a vida cristã de forma verdadeira. E aí eu acho que tem muita gente que tem esse mesmo tipo de expectativa falsa da igreja, né? Que a igreja é um lugar que só tem gente santa, abençoada, curada. E ao contrário, a igreja é uma reunião de gente pecadora, ainda pecadora em processo de santificação, né, que pelo poder do Espírito ainda consegue promover algum tipo de bem. Porque se dependesse da gente, seria só paulada e só decepção. Então, assim, eu não sei se as pessoas vêm com uma expectativa muito errada e muito alta, e aí na prática, cá entre nós, são extremamente decepcionadas por também muitos pastores, muitos líderes que não têm sabedoria, que são, como se diz hoje no mundo, são tóxicos, né? São manipuladores, são autoritários, são abusadores, né? Infelizmente a gente não pode fechar os olhos para essa realidade de abusos sexuais, de abusos psicológicos, de abusos do trabalho voluntário, que a pessoa quase que é uma ela é quase um trabalho análogo à escravidão, como tem casos no Brasil, tem casos recentes de igrejas que foram acusadas de trabalho escravo. E aí, Renan, eu acho que vai muito de uma geração que também aguenta pouco tranco, e eu faço parte dessa geração, né? Os nossos pais trabalharam 30, 40 anos no mesmo emprego, ficaram 30, 40 anos na mesma igreja, ficaram 30, 40 anos com o mesmo cônjuge, né? Você acha que foi fácil? Meu sogro trabalhou 30 anos na mesma empresa, multinacional. Você acha que sempre foi bom para ele? Que todo dia ele chegou lá e achou a coisa assim linda, maravilhosa? Que os chefes deles todos eram maravilhosos? Não eram. Eu tenho um amigo que está fazendo 45 anos de trabalho numa multinacional. Você acha que sempre foi fácil? Óbvio que não. Mas eles tinham uma resiliência maior. A gente já não tem isso. A gente, ao primeiro sinal de oposição, a gente desiste, a gente troca, a gente abre mão, pro bem e pro mal. Então, assim, eu não estou dizendo que você precisa ficar 40 anos numa igreja que te faz mal e que te causa problemas. Mas também você não precisa abrir mão daquela igreja no primeiro problema que aparece, né? Na primeira oposição que aparece. Estou sendo perseguido. Não me dão lugar. Não me dão voz. Então, isso é bem complicado, né? Tem um livro muito famoso, né, que ele é sempre indicado, muito circula aí nos meios acadêmicos também, que é A Sociedade do Cansaço. Eu não vou saber falar o nome do autor, porque ele é coreano. Então, não vou nem tentar cometer isso aqui, né? É um livro muito bom, e ele fala exatamente sobre isso, como a nossa sociedade é uma sociedade do espetáculo, né, que o Renato estava falando antes, e ele fala que há um excesso de otimismo na nossa sociedade, né? Então, tudo que a gente mostra é sempre muito bom, é tudo muito bom. E como a vida não é assim, na realidade, ela é bem difícil, na verdade, as pessoas se frustram muito rapidamente.
porque elas estão tão otimistas achando que é tudo cor-de-rosa, que as pessoas estão sempre viajando no Instagram, que tá tudo muito bem, todo mundo sorrindo, as famílias todas sorrindo, tá dando tudo certo para todo mundo. Quando ela vê que não dá certo na vida, que vai ter percalços aí, situações difíceis, nem sempre vai ser daquele jeito que ela tá vendo, a gente tem uma resistência muito baixa às situações adversas, né? Eu lembro muito, assim, o Renato estava falando sobre isso também, eu tenho uma dificuldade também de entender a pessoa que não quer estar na igreja, porque eu cresci nesse contexto, né? Primeiro meus pais foram missionários, fundaram igrejas, até a gente voltar aqui, que é a cidade do meu pai, né? E eu sempre estive na igreja, com um grande prazer de estar na comunhão da igreja, servindo, toda essa lógica. Então, tem muita dificuldade em entender. É a pessoa também que não quer mais congregar, não quer ver ninguém, não quer se reunir com ninguém, por questões de Bíblia, né, de ser um mandamento, como o Renato falou. E tenho sempre em mente Provérbios que diz que como ferro afia ferro, assim o homem afia o seu amigo. Então, na igreja, né, é onde a gente vai aprender também a perdoar, a seguir em frente, né, exercer o fruto do Espírito, né, são os nossos desafios enquanto cristãos, faz parte da nossa vida cristã, todo esse processo do nosso amadurecimento, né, para a gente atingir a estatura de homens de fé, de mulheres de fé, né, que a Bíblia fala para a gente. Porque também tem uma situação que aí a gente pegou, por exemplo, a questão que a pessoa, beleza, então eu vou para a igreja, vou fazer o meu culto na igreja, mas depois eu só preciso estar na igreja. Mas não é só isso. Tem toda a vida de igreja, né? A questão da comunhão com os irmãos, porque se for só para ir para a igreja e fazer o culto, né? E todo o restante... Não é. O estar na igreja tem que ser consequência da comunhão na vida, né, do compartilhar a vida, não apenas estar lá no culto marcando presença, batendo ponto celestial, não é isso, né? A Raquel falou do livro aí da Sociedade do Cansaço, tem um outro livro também muito famoso aqui no Brasil agora, eu esqueci o nome do autor, é pela editora Realizações, que é o Podres de Mimados, e é isso, ele fala de uma geração que é mimada, que é uma geração que não pode ser contrariada, que é uma geração que arranca os cabelos se for contrariada, né? E isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu até quero indicar alguns livros, né? Eu estou lendo, esse aqui está até fechado ainda, está aqui na minha estante para eu ler, que é do Dan Kimball, que é um grande autor da Igreja Emergente, e eu tenho discordância da Igreja Emergente, mas algumas coisas são muito interessantes, e o livro dele chama aqui, ó, Eles Gostam de Jesus, mas Não Gostam da Igreja. E aí fala, Insights das Gerações Emergentes sobre a Igreja. E aqui eu até coloquei aqui atrás, ó, do Tom Rainer, que é um autor muito conhecido, ficou muito conhecido pelo livro chamado Igreja Simples, maravilhoso, chamado Igreja Essencial. E aí ele coloca, resgatando uma geração que está abandonando a fé, né? E aí, um livro que eu tô lendo assim, que me surpreendeu, não imaginava, eu ganhei esse livro da editora Mundo Cristã, que gentilmente sempre me manda os lançamentos e tudo, que é o livro do Mark Galli, que é o diretor da Christianity Today, foi editor muitos anos da Christianity Today, e o livro se chama Quando Foi que Começamos a Nos Esquecer de Deus? Raízes da Crise Evangélica e Esperança para o Futuro. E aí vai recuperar alguma coisa. Uma das coisas, por exemplo, que a gente não pode negar no Brasil hoje é um câncer dentro da igreja brasileira chamada teologia do coach, né? Que é o pastor pregador, que é quase que um palestrante, que fica ali para dizer que você é bonitinho, que você é amado, que você é o centro do coração de Jesus, que você é perdoado, que você tem uma identidade, que você tem que destravar a sua identidade, que você tem que ativar destravar e ativar são duas palavras que já estão por aqui comigo. Não, o cara falou ativar, eu já desliguei. Já desligou. Acabou. Tá igual eu. Ele ativa, eu desligo. Virada de chave. Né? Não, assim, virar a chave, é o mindset, é não sei o que lá e tal. E tudo isso é uma tremenda de uma porcaria que
está tomando o lugar das nossas pregações. A gente vive num mundo tão complicado, tão doido, que tem algumas empresas de marketing multinível que você assiste a reunião, a convenção, conferência, sei lá qual é o nome que eles dão para aquilo, que você não sabe se aquilo ali é uma conferência profissional, executiva, se é um culto pentecostal, se é... Porque é uma mistura. Você vai em palestra de coach, o coach se porta que nem pastor, você vai no culto, O pessoal se abraça no final, chora. Não, é uma doideira. E assim, e aí o cara começa a falar esse monte de mentira, né? Que todo mundo tem capacidade, que todo mundo é vencedor, que todo mundo é lindo, que todo mundo vai ser bem sucedido, que todo mundo... E isso não tá nas escrituras, isso não foi prometido. Esses dias eu tava vendo um amigo meu dizendo que a Bíblia não tem nem a promessa, acho que ele ouviu da Andréa Vargas, da Missão Avalanche. A Bíblia não diz que todos vamos casar. A Bíblia diz que Deus nos diz que nós nunca estaremos sozinhos, né? Então, se você não vai ter um cônjuge, você vai ter uma comunidade, você vai ter uma família, você vai ter amigos, você vai ter o próprio Deus. Só que a gente vive nesse conto de fada, que todo mundo vai ser bem sucedido, que todo mundo vai ser milionário, que eu tenho que ativar o segredo profético. É o que o Bilbo fala de a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. O meu querido amigo Rodrigo Bibo escreveu um livro que chama Muito O Deus bom. que Destrói Sonhos. Muito incrível. Que é um livro, aliás, a capa é ótima, né? Que é o seu sorvete caído no chão. E crente tem mania de grandeza, Renan, que é uma coisa absurda. Então, assim, o avião que o crente tá não cai, quem tem promessa não morre, e que sabe, são coisas assim malucas. Eu já vi um monte de gente cheia de promessa que morreu, eu já vi um monte de gente, sabe, porque a vida não é essa que a gente que entende. Então a pessoa ela se decepciona com uma coisa que nunca foi prometida. A pessoa, ela interpreta textos bíblicos errados, erroneamente. Então, sei lá, ela pega o texto de Josué e deturpa e fala, minha casa e eu serviremos ao Senhor. E aí a família dela tem alguém que não está na igreja, não está servindo ao Senhor, ela fala, Senhor, a tua palavra diz. Então, a questão é que a palavra não diz bem aquilo, né? Tem vários versículos, inclusive o Saião tem isso aí no YouTube, você pode procurar. O Vitor Fontana, meu querido amigo, que também tem várias coisas também. Vitor é um gênio da teologia, o cara é uma mente brilhante. O Vitor tem várias coisas, saem versículos que as pessoas acham que diz uma coisa e não diz aquilo, né? Por exemplo, um dos versículos mais mal traduzidos e interpretados da Bíblia é Provérbios, quando fala ensina a criança no caminho que deve andar, né? E aí a pessoa fala assim, não, é a palavra, então quando você for ensinado no evangelho quando criança, não vai se desviar. O versículo não fala nada disso. Né? E aí eu vou deixar o gancho aqui para a pessoa procurar, para ela descobrir o que o versículo diz. Mas assim, então, a decepção muitas vezes, de novo, existe muita liderança tóxica, existe muita manipulação, existe muito abuso, tá? Em várias questões. Se você não vê na igreja, você está dando brecha. Se você não vê no culto, o cara vai na igreja por medo. Em muitos contextos, o cara vai por medo. Você está dando brecha, o devorador vai entrar, você tem que se comprometer no altar, e é campanha interminável. O cara tem 250 mil campanhas no currículo, porque o pastor cada hora inventa uma modinha, o cara tá dentro da igreja. Porque de 7 em 7 semanas, né? Troca e tal. Quer dizer, isso é uma maluquice, isso é uma doideira. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito pastor, que eu até reluto em chamar de pastor, que para mim é um palestrante, e dos péssimos, né, que tá ali para amansar o ego das pessoas, que tá ali para ficar ali, lambendo a pessoa e falando que a pessoa é linda, que ela é maravilhosa, né, e que Deus é uma ferramenta que eu tenho para conseguir o que eu quero, né, e aí eu volto lá no James Smith. O que a pessoa deseja, na verdade, não é o reino de Deus, ela deseja a vontade dela e que Deus é um meio para que essa vontade seja feita. Tudo, você fala, o que isso tem a ver com culto, o que isso tem a ver com ser igreja, tudo, porque aí a gente entende porque a gente não tá no mundo para viver uma vida de blogueiro, influenciador. A gente está no mundo para servir ao reino de Deus, cara, e o que significa isso, entendeu? O que significa o pão de cada dia? Será que significa que eu vou estar viajando, que a Raquel falou, que eu vou estar nos hotéis, que eu vou estar recebendo parcerias, né? Então, assim, o cara tem 200 seguidores no Instagram e me bota lá na bio, parcerias inbox, né? Mano, então assim, não sei, sabe? Não sei. Você pega o Azaf, você pega o Ademar, esses caras nem sonhavam em fazer sucesso, porque nem existia isso no tempo deles. Você pega o Diante do Trono nunca esperou que eles iriam estourar do jeito que eles estouraram. Não foi feito com aquele propósito. Não foi feito para isso. O sucesso, durante muito tempo, para Ana Paula, foi um problema, foi um espinho na carne dela.
E hoje os caras querem gravar para fazer, sabe, fazer sucesso, para estourar, para estar na gravadora, para estar no Spotify, para estar no YouTube. Então, assim, eu não sei muito como vai a perspectiva das pessoas, sabe? Tem aquele livro do Tim Keller, da Igreja Centrada. Maravilhoso. Ele fala sobre como as pessoas querem pegar a mensagem do Evangelho e adequar a cultura, e a cultura distorcendo a mensagem do Evangelho, né? E aí o Renato estava falando sobre essa questão dos coaches e dessa coisa de amansar os egos, né? E eu estou me lembrando disso, porque realmente a mensagem do Evangelho ali é um coadjuvante no propósito principal de amansar o ego mesmo, de dizer que as pessoas são maravilhosas e que Deus está aí para fazer o que a gente quer, né? O Tim Keller é monstruoso. Eu sempre falo assim, se eu vou pregar um texto que o Tim Keller já pregou, eu sempre vou ouvir o sermão dele antes de preparar o meu. Sempre, sempre. Então eu já escutei, sei lá, dezenas de sermões do Keller, já li dezenas de livros do Keller. O Igreja Centrada é uma obra-prima que ele fala do movimento do Evangelho com a cultura, da interação, do movimento que existe entre as duas coisas. E assim, é obrigatório para qualquer líder de igreja ler o Igreja Centrada. Mas tem 300 e tantas para 400 lá, um livro gigantesco. Leia. É um absurdo. E eu fiquei muito feliz da Raquel citar isso aqui, de eu saber que ela está se alimentando de tanta coisa boa. Mas assim, quando a gente pensa nessa questão, né, quando a gente olha para essa questão, a gente precisa entender, de novo, o que a gente espera como ser igreja, o que a gente quer como igreja, quem que dita o que é ser igreja, o que dita a igreja, o conteúdo da igreja é o Evangelho. E aí, eu vou só terminar com Andy Stanley, que é um autor, pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos chamada North Point, em Atlanta. Ele escreve um livro muito legal chamado Deep and Wide, que aqui no Brasil foi mal traduzido como Intensa e Envolvente, acho que é isso pela editora Vida, mas o livro é ótimo. E ele diz uma coisa: a pessoa precisa chegar na igreja e ser bem recebida no estacionamento, ela precisa encontrar ambientes limpos, ambientes claros, ambientes seguros, bem sinalizados, a pessoa precisa ser bem recebida pela equipe de conexão. A igreja tem que pensar tudo isso. O Thiago Martins é um discípulo do Andy Stanley e ele fala sobre ambientes irresistíveis. Você tem que ter um ambiente irresistível na igreja, você tem que fazer tudo isso, tudo bonitinho. Mas o Andy Stanley diz, quando a pessoa senta para ouvir a palavra, ela tem que sair dali escandalizada pelo Evangelho. O Evangelho que não escandaliza, que não confronta, que não dói, não é Evangelho. Eu fui para a igreja e me senti ótimo na igreja. Peraí, mas a pregação não tem que te fazer sentir ótimo. A pregação tem que te fazer sentir um lixo, te apontando a esperança e a solução que é Jesus. Gente, é isso, a gente está caminhando aí pro final desse episódio, muita coisa bacana a gente já falou até aqui, deu para vocês pegarem bastante coisa, mas assim, vamos deixar para os nossos ouvintes uma última dica, né, uma última consideração aí para a galera que está ouvindo a gente. O que eu deixaria aí para a galera é o seguinte, gente, não desiste da igreja, não desiste de igreja. Você vai lá, você vai encontrar gente chata que vai testar sua paciência, você vai, às vezes, encontrar coisas que você não vai se agradar, mas sempre tem um remanescente dentro da igreja, sabe? Às vezes, se a sua igreja, muitas vezes, tem situações que às vezes nem condiz com o evangelho, que está meio contra, você pode ser esse remanescente, você pode, às vezes, botar luz, né, naquilo que ainda está sem luz para os irmãos, trazer esse tipo de visão. E o importante, você está em comunhão com os irmãos, porque ali você com certeza vai ser edificado, ali com certeza você muitas vezes vai receber coisas que você nem imaginava, às vezes uma exortação, porque às vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Mas quando está entre os irmãos, a gente ouve uma palavra, caramba, me pegou pelo pé aqui, eu precisava ouvir isso. Então isso, você só vai ter isso, não é você pesquisando no YouTube a palavra que você quer receber. Porque às vezes a gente vai pesquisar no YouTube, né? A gente vai escolher a palavra que a gente quer, a gente vai ouvir o louvor que a gente quer, mas às vezes a gente precisa de algo que só aquele irmãozinho vai poder falar, por mais simples que ele seja, mas que ele vai falar com a gente, da parte de Deus, é claro, né? E que aquilo vai direto no nosso coração. Então são coisas que a vida em comunidade, a vida em comunhão que traz. Então não desista,
porque é muito importante a gente estar, sim, em comunhão com os nossos irmãos. E, Raquel, deixa também uma dica aí para os nossos ouvintes, para a galera aí. Eu gostaria de deixar aqui a lembrança para os ouvintes que Jesus vai buscar a igreja, né? Quer dizer, a igreja vai subir, Jesus vai chamar a igreja, né? Então, como noiva, nós precisamos estar nesse lugar de igreja do Senhor, aprender o serviço, porque é isso aí que se manifesta, é nisso aí que se manifesta a nossa fé, né? A fé sem obras é morta. Servir ao Senhor com alegria, o hino, né? O louvor, né? Servir aos irmãos, né? E como foi falado aqui, uns aos outros, né? Sempre uns aos outros. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente aprende a amar, né? O amor que Jesus falou pra gente, super desafiador. O evangelho é tão desafiador e é na igreja que a gente vai exercendo isso com os irmãos, no serviço, né? Então, se prepara porque Jesus vai buscar a igreja e a gente precisa estar junto com a igreja do Senhor. Amém. Renato, deixa também uma consideração aí para a galera. Olha, eu já falei bastante. Até quero pedir desculpa pro pessoal, que eu falo bastante mesmo. Uma aula pra gente aqui. Mas aqui é o seguinte, eu falaria só duas coisas, acho assim. A primeira coisa é ame a sua igreja, apoie a sua igreja local. Hoje existe uma concorrência muito desleal para muitos pastores locais, porque o cara compara a pregação do pastor local com o John Piper, com o Tim Keller, com... sabe? Aí, cara, fica o Hernandes Dias Lopes, entendeu? Aí não dá, cara. É complicado. O cara chegou lá depois de 40 anos de ministério. O Hernandes comemorou 40 anos esses dias de ministério. Então, assim, eu como pastor e, né, crente há tantos anos e ministro, vivo no ministério há 15 anos, exclusivamente, diria, apoie o seu pastor. Apoie a sua igreja, se dispõe, né? O pastor Gustavo Bessa, meu querido amigo e antigo patrão, dizia assim, não indisponha, se disponha, né? Então, assim, não fica criando treta, não fica criando problema, não fica cheio das coisas, abençoa, tenta estar junto, tenta agregar, tenta, sabe, ser constante. Isso é uma coisa que a gente precisa como igreja. Pastores com certeza vão dizer isso, querem pessoas que querem trabalhar, que querem estar dispostas e estar ajudando, e eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer pela igreja local. E assim, além de tudo, é a segunda coisa, por questões práticas, a vida em igreja te dá habilidades sociais, te dá habilidades musicais, te dá a oportunidade de descobrir talentos, de descobrir questões que você nem sabia que você tinha. Então, o ser humano que cresce numa comunidade de fé, ele é um cara muito mais preparado para a vida, porque ele se destaca como em várias habilidades que uma pessoa que não cresce numa comunidade de fé não tem oportunidade. Então, assim, além de tudo, para viver melhor, a igreja ainda é uma bênção. Gente, e é isso. Depois dessa aula que a gente teve aqui hoje, eu queria agradecer muitíssimo a Raquel, que tá sempre ajudando a gente aí, que deu essa dica lá no episódio 3, falando do Renato, e eu gravei até hoje, lembrei do nome, comecei a seguir, chamei o Renato para estar aqui hoje com a gente. A Raquel foi uma ponte para isso acontecer. Então, eu queria agradecer, Raquel, que está sempre abençoando a gente aí. Renan, eu quero agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui ouvindo o Renato mais uma vez, que é sempre muito abençoador. Obrigado, Renan, por propiciar esse espaço para a gente aqui, que está aqui, e as pessoas que vão ouvir, né? Quero aproveitar e agradecer também ao Renato, porque do tempo que eu conheço ele, que eu era uma adolescentezinha, novinha, ele sempre teve esse coração de servo do Senhor, dedicado, disposto. Nunca foi indisposto, né? Sempre foi disposto, servindo aí a igreja brasileira,
E aqui a gente no interior tendo essa oportunidade de ser também abençoado diretamente pelo Renato nessa ferramenta que é o podcast. Muito obrigada, Renato. É isso aí. E eu queria agradecer demais ao Renato, que topou, recebeu a mensagem de um doido lá, falou: Renato, eu ouvi falar de você, a Raquel falou, vamos gravar junto, e o cara topou estar aqui com a gente. Renato, muito obrigado, você abençoou muito a gente aqui hoje nesse episódio, com tudo que você trouxe. E deixa aí, cara, onde o pessoal te encontra, os seus contatos, redes sociais, fala dos livros que você escreveu também, o espaço é teu, cara, muito obrigado. Obrigado, Renan, pelo convite. Às vezes a agenda não ajuda muito, mas sempre que possível eu gosto de estar junto, gosto de conversar, de falar sobre o reino de Deus e é isso, né? A gente nunca sabe aonde a mensagem vai chegar. Isso é maravilhoso, então obrigado, Deus abençoe seu trabalho aqui com o podcast, querendo abençoar as pessoas. Uma alegria rever a Raquel, ainda que de forma online, saber que o coração dela tá tão no reino, tanto nas coisas, então sempre uma alegria. Raquel, um grande abraço para você, para os seus pais e é isso aí, é sempre muito, muito legal que a gente tenha outras oportunidades. Eu tenho colocado conteúdo constante, bem intencional no Instagram, lá no @renasmarinoni, com i no final, então você pode encontrar toda semana, sai conteúdo sério sobre louvor, sobre livros, dicas e tudo mais. Essa semana agora, a partir da semana que vem, eu vou começar um programa de formação continuada do ano inteiro de 2022, que é uma tutoria de 2022. O que é essa ideia? A ideia é que cada mês a gente tem uma programação diferente. Então, em fevereiro, a gente vai ler um livro juntos, tipo um clube do livro. Em março, eu vou fazer um curso sobre história da música cristã em 4 encontros. Em abril e maio, eu vou falar sobre o Mergulhando na Adoração, que é o meu livro. Nós vamos estudar juntos o livro, capítulo a capítulo, ao vivo ali também, tudo. Então, cada mês vai ter uma atividade no ano inteiro de 2022. É uma assinatura, né, que custa R$ 49,90 por mês e tudo fica gravado. Eu preciso estar ao vivo? Não precisa estar ao vivo. Você pode ver depois, tudo fica gravado e disponível através de um grupo no Telegram. Então essa tem sido... Ano passado eu fiz 3 turmas de mentoria dessa forma, que foram assim, sei lá, acho que 130, 120 líderes de louvor do Brasil inteiro participando dessas 3 turmas e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, eu estou bem animado para isso, né? Os meus livros o pessoal pode ou pedir pelo Instagram, no direct, ou pode ver pelo meu site, lá no renatomarinoni.com, também tem os livros lá para o pessoal pedir, a gente envia pelo correio. E aí, por último, eu acho assim, hoje o que eu tenho mais amado fazer é pregar o evangelho, pregar a palavra. Então lá no canal da IB Metrô, no YouTube, tem as minhas pregações todas as semanas e no Instagram você encontra lá no @ibmetro.oficial, você vai encontrar lá todas as nossas pregações. E o podcast #Adoração, na parceria do IACA com a Rádio Transmundial, também nas redes, lá no meu Instagram, no Linktree, lá na bio, tem o link direitinho, mas tem no Spotify, tem na Deezer, tem na Amazon, tem no site da Rádio Transmundial. São 92 episódios até hoje, com todos os convidados bacanas que você pode pensar, temas, composição, ministração, cultura, redes sociais, N temas estão sendo tratados lá. O pessoal graças a Deus, a nossa audiência é bem legal, é muito especial e assim, se você quiser conhecer também, vai ser muito, muito legal. Agradeço mais uma vez e um privilégio a gente poder falar das coisas de Deus. Gente, então é isso, fica a dica, confere lá todos esses conteúdos aí do Renato, eu vou deixar linkado aí na nossa descrição, botar todos esses links, o @ dele, para vocês poderem seguir lá. E eu quero agradecer você, ouvinte, que esteve com a gente até agora, e queria te pedir que você compartilhe esse episódio para todo mundo, vamos levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, vamos fazer o pessoal ouvir isso aqui, porque é muito relevante, isso vai ser muito abençoador para muita gente. Então, ouça, compartilhe, curta essa publicação, comenta aqui também o que você achou do episódio, tá? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui também. A gente vai estar conversando com vocês, o Renato vem aqui, tira qualquer dúvida de vocês, é só perguntar aí, marcar o @ dele que ele vai vir aqui responder. Tô comprometendo ele aqui já. Então, gente, é isso. Até daqui a 15 dias. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu, tchau. Deus abençoe. Que agora tá gravando. Então, Renato, lembra, né, da Raquel?
Oi? Você lembra da Raquel, né? Claro, pô. Primeiro que eu tenho uma memória muito boa. Graças a Deus eu lembro de bastante dos alunos, sei lá, quase 1.000 alunos que eu tive no CTMDT. Mas lembro da Raquel, que a gente teve em Casimiro, acho que em 2011, né, Raquel? Você me corri, mas foi 2011. Isso mesmo, uma excelente memória. Porque eu lembro que eu morava em BH ainda, e eu saí de BH em 2012. E eu lembro que a Andressa já morava em São Paulo de novo. Então, só pode ter sido 2011, porque ela formou em 2010, eu mudei em 2012, só pode ser 2011. Mas, se eu não me engano, foi, sei lá, junho, maio de 2011. Assim. Gente, Renato, sua memória tá excelente. Foi isso mesmo. Mas a pergunta que não quer calar, que o Brasil todo quer saber. Ela era uma boa aluna ou era da turma do fundão? Não, aqui é quietinha, excelente aluna. Super participativa, super bacana. Ah, tá. Isso na gravação. Depois eu te pergunto no privado, aí você me... Nada, olha, eu sentava na frente, né? Sentava nas primeiras fileiras, eu sentava. Ah, nerd, ó. E a sala era comprida, Renan, a sala era bem comprida, porque eram 95 alunos, 90 alunos na turma. Caramba. Então o fundão era fundão mesmo, era fundão lá no... Não, ela sentava na frente, a Raquel sentava bem na frente. Ela e a turminha dela lá sentavam bem pertinho. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, né? Nossa, mas tá tão pequenininho. Deixa eu ver aqui, eu tô ficando velho. Não vai adiantar, você tá no celular, né? Já é... O Renato tá no celular. Eu consigo ver. Agora eu consigo. Raquel, eu acho que está acontecendo o seguinte, quando a gente termina de falar, eu ou o Renato, quando você pega para falar depois, o começo da sua fala está ficando muito baixinho, e aí depois ela aumenta. Ah, sim. Como é que eu faço? Eu acho que você tem que dar uns 3 segundos para começar a falar. Quando for para falar, você dá uns 3 segundos e começa. Tá bom. Tá ok. É o Zoom se adaptando ao teu som. Aí eu falo pra caramba, hein? Você não pode ficar me ouvindo, não, porque eu falo pra caramba. Olha só que beleza, que maravilha. É uma aula gratuita aqui, Raquel, pra gente. Isso mesmo. Então, vamos... Ô, Renato, aí é Renato Marinoni. Eu chamo de pastor. Fala pastor, Renato? É pastor? Pastor, né? Não, pode me chamar de Renato. Sou pastor, mas pode me chamar de Renato. Pode chamar de Renato? Então tá beleza. Então, a Raquel é pastora já, Raquel? Não. Gente, se Renato não quer ser chamado de pastor, que saia. Raquel, repete. Eu tô aqui pensando e falando sozinha, né? Aqui pensando.